Meu nome é Daniel Antunes Maciel Vilela, eu sou pesquisador do Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz e eu vou apresentar alguns resultados do nosso projeto sobre modelagem de dados para intervenções em malária na Amazônia, projeto que foi conduzido no âmbito do edital universal do CNPq. Vou falar nessa apresentação sobre a perspectiva de reduzir a incidência de malária no Brasil, ou mesmo o objetivo de eliminação, e alguns aspectos que foram nosso foco de pesquisa ao longo desse projeto, como tratamento por antimaláricos, fatores relacionados ao aumento na incidência e a dinâmica na modelagem matemática com recorrência do Plasmodium vivax. Esse é um diagrama que ilustra o ciclo da malária por Plasmodium vivax, que é bem complexo. Vou me deter nessa parte aqui, que seria a forma que se aloja no fígado para o Plasmodium vivax. Ele fica numa forma latente, que depois ele pode voltar novamente para a corrente sanguínea, e nesse caso o indivíduo volta a ter uma manifestação clínica da doença, e seria um episódio de recaída. Esse gráfico mostra a tendência observada desde 2004 até 2019 dos casos de malária. Então, na parte de cima, a malária por Plasmodium vivax, na parte de baixo, falciparum. E houve uma redução bastante importante ao longo de vários anos, mas a partir de 2015, uma tendência ligeira de um crescimento. Então, nós procuramos analisar fatores relacionados a isso. E do lado direito, mostrando a proporção de notificações por Plasmodium vivax, que é dominante e nos anos recentes chegou a acima de 80%. Esse mapa mostra o índice parasitário anual da malária vivax, na parte esquerda e na parte direita o falciparum, e com a cor mais forte seria os municípios com uma maior incidência, com particular destaque aqui para o norte do estado do Amazonas. Trouxe alguns municípios com alta, moderada e baixa incidência. Eu vou destacar aqui a distribuição por faixas etárias. Então, uma maior concentração de casos em crianças, quando tem uma incidência mais alta, e um maior equilíbrio entre casos entre homens e mulheres. Enquanto que para baixa incidência e intermediário, uma maior concentração de casos na faixa etária da população economicamente ativa e também em homens. Esse gráfico aqui é bastante interessante, mostrando que nos anos recentes, para estados, 20% da população concentrou 80% dos casos, e nos municípios essa relação é de 10% para 90%. Uma análise de coeficiente Gini, onde os valores mais próximos a 1 indicam alta heterogeneidade, mostra que essa heterogeneidade aumentou ao longo dos anos, ao passo que a incidência diminuiu. Então, essa heterogeneidade deve ser levada em consideração nos esforços de eliminação da malária. Posteriormente, nós avaliamos o que aconteceu na incidência após o ano de 2015, nós ajustamos um modelo estatístico, que é o modelo espaço-temporal com dados até 2015, e a partir de 2016, procurando avaliar as séries temporais e a predição do modelo. Nós podemos observar que para alguns estados a predição se apresenta muito bem, ao passo que ela foge para outros estados. O modelo utiliza efeitos espaciais e temporais, e depois nós introduzimos uma camada em que temos algumas variáveis explicativas relacionadas a diversos aspectos que eu já vou comentar. Aqui a nível de município, onde os municípios que tiveram maior incidência, maior diferença entre a predição, né, entre os valores observados e os valores preditos, aparece com as cores mais intensas. E um importante achado dessa parte do trabalho foi que sobre os múltiplos fatores encontrados. Então, para Roraima, a questão do desmatamento, para Amazonas, algumas atividades externas, laborais, ao passo que para Pará, tanto agricultura como atividades externas, e para Rondônia, agricultura, viajantes e também fluxos migratórios. O que se pode falar sobre resistência aos antimaláricos? Bom, vou colocar aqui primeiro que o tratamento inicial para a malária seria por cloroquina, e o tratamento para a forma do hipnozoíto, o tratamento atualmente a primaquina, mas que o indivíduo deve continuar com o tratamento após 7 dias. Então, uma avaliação que nós fizemos foi olhar para os episódios de recrudescência
Então, os casos clínicos com prazo curto, de 28 dias, e aqui avaliamos a probabilidade de recrudescência, que foi mais alta em crianças, e isso foi avaliado tanto em cenários de alta, média e baixa incidência nos vários anos. Esses mapas aqui mostram a proporção de recorrência, então pode-se observar que houve municípios com recorrência acima de 10%, mesmo no cenário de alta incidência. Nós elaboramos um modelo matemático para avaliar a resistência aos antimaláricos. Eu vou mostrar aqui esse diagrama que representa as possíveis mudanças de estado em que o indivíduo se infecta e passa a tratamento. É um modelo matemático com várias equações em cada compartimento. Essas duas partes seriam os compartimentos diferentes para analisar as pessoas infectadas com forma resistente e não resistente aos antimaláricos. Então, uma avaliação possível que nós fizemos foi com o número básico de reprodução, que é o número de casos secundários a partir de um caso primário, uma população suscetível, e também uma avaliação que seria para o tempo, para a emergência da resistência. Nós encontramos nos principais parâmetros o possível custo da resistência para esse parasita. Então, quando se aumenta esse custo da resistência, uma avaliação importante revelou que é possível diminuir o número básico de reprodução, mas ele ainda assim permanece acima de 1, que seria preocupante em relação ao controle. Uma análise de sensibilidade que nós fizemos indicou justamente que esse parâmetro do custo da resistência como sendo de maior impacto. E uma outra avaliação foi realizada para o tempo para a emergência da resistência, a partir do início com não resistente dominando, com a entrada do plasmódio, resiste, comparamos o falciparum na esquerda e o vivax na direita, e o tempo para a dominação do resistente é maior para o vivax. Então, algo que se observa, mesmo quando se observa a cloroquina, resistência, por exemplo, à cloroquina nos vários países, que tem uma resistência que é menos frequente. Fizemos também uma avaliação do impacto da introdução da tafenoquina, que seria já um medicamento para o controle dos hipnozoítos, com uma única dose, que facilita muito a aderência e, então, melhora a eficiência do tratamento. Aqui um modelo matemático com base individual, modelo baseado em agentes, e que, por causa de uma complexidade de tratar os indivíduos com relação a várias condições que podem aparecer, como deficiência para uma enzima G6PD, que traria um risco no tratamento, assim como também a indicação que no momento não acontece para crianças, mulheres grávidas e etc. Portanto, com algumas restrições, nós fizemos esse mapeamento dos casos que seriam os elegíveis para o tratamento com tafenoquina. Eu vou mostrar aqui alguns cenários, como, por exemplo, municípios com alta incidência, como São Gabriel da Cachoeira, e municípios com incidência mais modesta, como Itaituba. Então, o tamanho do efeito foi bem mais pronunciado, esse descolamento aqui a partir do baseline, com a introdução da tafenoquina, foi um tamanho de efeito maior nos municípios com menor incidência. Então, mas, de qualquer forma, isso seria suficiente para levar a uma cura radical de 42% para 62% com a introdução da tafenoquina, levando, assim, a uma redução da ordem de 38% na transmissão do Plasmodium vivax, e isso seria suficiente para evitar mais de 214 mil casos num prazo de 5 anos. Então, nesse trabalho, uma questão limitante, uma questão da uso de bases com casos clínicos na base de vigilância. Nós abordamos aqui vários aspectos interessantes. Eu trouxe uma questão com relação à heterogeneidade, que será importante para os esforços de controle da malária, além dos múltiplos fatores apontados, e teremos que ter atenção para os novos tratamentos e também a possibilidade no futuro de emergência de uma resistência aos antimaláricos. A tafenoquina tem possibilidade de ajudar no controle da malária, mas não necessariamente é aquela bala de prata que vai promover a eliminação da malária. São necessários esforços importantes em múltiplas frentes. Então, nós continuamos com avaliações sendo feitas em relação a, por exemplo, estudos de impacto de sazonalidade. Eu quero agradecer aqui imensamente
toda a equipe, então, vários alunos que estiveram envolvidos no projeto, e também tivemos colaborações bastante importantes de pesquisadores do ILMD Fiocruz, do Programa de Computação Científica, da Fundação Medicina Tropical e também do Instituto Pasteur. Tivemos apoio importante do CNPq e outras agências de fomento. Muito obrigado.